E hoje vamos trabalhar o versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. No estudo de hoje, irmãos, com base neste versículo 18, eu vou destacar alguns pontos importantes sobre a relação de Cristo com a igreja. E o primeiro ponto é o seguinte: Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Como diz Paulo, ele é a cabeça do corpo. Nas primeiras cartas de Paulo, como por exemplo, nas cartas aos Romanos e aos Coríntios, Paulo não escreveu acerca de Cristo como a cabeça da igreja, mas da igreja como o corpo de Cristo. A preocupação dele em Romanos, aos Coríntios, foi demonstrar Cristo, ou melhor, a igreja como o corpo de Cristo. Seu propósito naquelas cartas era mostrar que um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, tem muitos membros, que são os crentes. Mas na carta aos Colossenses, seu propósito foi demonstrar que Cristo governa toda a igreja. Ele é a cabeça, é o dono. Em Colossenses, vemos a preeminência de Cristo, isto é, a supremacia de Cristo. Assim como um corpo não tem várias cabeças, tem uma cabeça só, né? Tiver mais de uma será um monstro. Então, assim como um corpo também não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe à parte de Cristo. Se Cristo não é a cabeça da igreja, a igreja está morta. É um corpo sem cabeça. A cabeça da igreja, tampouco, é um homem. Não é o Papa, mas é o Senhor Jesus. Esta semana eu atendi uma jovem aqui na nossa igreja, na segunda-feira, né? Ela deseja frequentar a nossa igreja, até quer ser membro da igreja, só que ela vem da igreja católica. E ela foi batizada aos 17 anos de idade na igreja católica. Ela diz que se converteu na igreja católica. E a ideia dela é do Papa ser o fundamento e a cabeça da igreja. Mas não. Ele é o fundamento, ele é o dono. Cristo é o edificador e o protetor da igreja. Vários líderes religiosos podem ter fundado congregações ou denominações, mas somente Jesus Cristo é o fundador da igreja. Somente Ele. Eu costumava brincar, né? Que às vezes dizia assim: aqui estão os membros fundadores da igreja, né? Aí eu sei, tem os membros fundadores e tem os membros afundadores da igreja. Os afundadores. Mas, na verdade, quem é o fundador da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, irmãos, em dois aspectos. No sentido orgânico e no sentido governante. O que eu quero dizer com o aspecto orgânico, com o sentido orgânico?
A palavra cabeça significa fonte e origem. Então, um aspecto orgânico significa que a igreja tem a sua origem em Cristo. Ela nasceu em Cristo. E só tem vida em Cristo. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Cristo é a fonte de poder, alegria e vida da igreja. Assim como o corpo não existe sem a cabeça, a igreja não tem vida sem Cristo. Fomos escolhidos em Cristo, remidos por Cristo, estamos escondidos em Cristo, seguros nas mãos de Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e com Ele viveremos eternamente. Agora, Cristo não é somente a cabeça orgânica, isto é, sua fonte e origem. É também a cabeça governante. Significa que Ele é aquele que governa, que controla, que dirige. Só Cristo tem autoridade e poder para controlar e comandar a igreja. O corpo age, mas é a cabeça que comanda o corpo. É a cabeça que planeja para o corpo, dirige o corpo, guia o corpo, inspira o corpo, ergue o corpo, energiza o corpo e controla o corpo. Como é que ele faz isso? Através da sua palavra e através do Espírito Santo. Todos os movimentos e ações do corpo procedem da cabeça. Se o corpo não segue a orientação que emana da cabeça, entra em colapso e age para a sua própria destruição. A igreja deve estar sujeita a Cristo. A glória da igreja é ser submissa a Ele. Quanto mais a igreja está sujeita a Cristo, mais livre, saudável e feliz ela será. Segundo lugar, Cristo é o poder originador da igreja. Paulo diz que ele é o princípio e o primogênito. Ele é o princípio. No grego, o princípio é arque. E arque significa começo, princípio, origem. Está a referir-se ao poder originador, a revelar que Cristo é aquele que dá origem à igreja. A igreja tem a sua origem em Cristo. Edificarei a minha igreja, edificarei. O catolicismo romano diz ubi Petrus ibi ecclesia, que significa onde está Pedro, aí está a igreja. E considera os papas sucessores de Pedro. Mas a palavra de Deus diz ubi Christus ibi ecclesia. Onde está Cristo, aí está a igreja. Jesus é quem supre a igreja através dos dons, os dons espirituais, e através do poder do seu Espírito e da sua palavra. A posição que o pontífice romano ocupa é uma usurpação. Está a tomar o lugar de Cristo. A igreja está edificada sobre Cristo e não sobre Pedro e seus supostos sucessores. A igreja nasceu na mente de Cristo. Edificarei a minha igreja. A igreja é a ideia da sua mente,
o plano do seu coração, o desejo da sua vontade. A obra do seu penoso trabalho, como diz Isaías. O resultado do seu amor e o objeto do seu cuidado. Em terceiro lugar, irmãos, Cristo é o vencedor da morte. Paulo diz, o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. O que significa isso, irmãos? O primogênito dentre os mortos. É que ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Primogênito, o primeiro. A ressurreição de Cristo é a razão de existir da igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria igreja. Paulo diz, vã seria a nossa fé. O sepulcro vazio é o berço onde nasceu a igreja. Sem a ressurreição de Cristo não haveria redenção. Sem redenção para os pecadores não haveria igreja. A ressurreição de Cristo prova que existe uma nova vida, que a morte não é o fim. Existe uma nova vida disponível para o povo de Deus, para a igreja. E é também o poder pelo qual a igreja vive. A igreja vive no poder da ressurreição de Cristo. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele não apenas, como já disse, ele não ressuscitou como aconteceu a outras pessoas, como Lázaro ressuscitou. Ele mesmo ressuscitou o filho da viúva de Naim. Essas pessoas ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Ele ressuscitou para a vida eterna. Ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso que ele é o primeiro. É o primeiro, o primogênito. Ele arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e triunfou sobre ela. A morte agora já não tem mais a última palavra. A morte não é o fim. Ela não pode mais infundir terror naqueles que receberam a vida em Cristo. Ele abriu caminho como o primeiro da fila de muitos filhos de Deus que serão conduzidos à glória eterna. Então ele abriu o caminho, ele é o primeiro da fila. E os demais estão a segui-lo, né? Estão a ser conduzidos à vida eterna. Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Quando ele se apresentou ao apóstolo João, na ilha de Pátimo, Jesus disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Cristo não é um herói morto, mas uma presença viva, o autor da vida e o conquistador da morte. Quem nele crê, não morre eternamente. Em quarto lugar, irmãos, Cristo é aquele que tem total primazia ou preeminência em todo o universo. Diz o texto, para que em tudo tenha a preeminência. A ressurreição de Cristo lhe deu o título de Senhor Supremo. Pela ressurreição, Cristo venceu a todo inimigo, venceu todo poder contrário, e não há nada na vida ou na morte que possa sujeitá-lo, possa contê-lo, possa derrotá-lo. Como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, pela ressurreição, o Pai exaltou Jesus e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus,
na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ai, irmãos, um dia todo mundo vai confessar isso. Até aqueles que negaram a Cristo. Até aqueles que crucificaram Jesus. Mesmo aqueles que aqui na terra recusaram-se a se submeter ao senhorio de Cristo, chegará o dia em que dobrarão os joelhos todos para confessar a Cristo como Senhor. Só que para muitos será demasiado tarde. Para quem recusou e não se submeteu ao senhorio de Cristo aqui na terra, será demasiado tarde. Quem aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, quem confessou a Cristo como Senhor, ouvirá do Senhor naquele dia: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que recusaram a salvação e não quiseram submeter-se ao senhorio de Cristo, esses ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então, irmãos, para concluir, Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja não é o pastor Ricardo, não é o irmão Daniel Tito. Deus nos colocou na posição de líderes. Jesus disse a Pedro: pastorei a minha igreja. Ele colocou homens para pastorear a igreja, para conduzir a igreja, mas conectado com ele. Ele é a cabeça da igreja. Não é quem fundou a igreja. Não é quem dá o maior dízimo na igreja, não. É Cristo. Cristo é o poder originador da igreja. Ele que deu origem à igreja. Não é o Papa. Ele é o vencedor da morte. A igreja em Cristo tem a esperança, mais que esperança, tem a certeza da vida eterna. E Cristo é o que tem a preeminência sobre todo o universo. E se ele tem, irmãos, a preeminência sobre todo o universo, deve ter principalmente sobre a nossa vida. Devemos realmente confessar a Cristo como Senhor, o dono, aquele que comanda, aquele que controla. Amém?